Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. Eu já iniciei aqui minha máquina virtual Windows Server 2016 e nesta aula nós iremos fazer a configuração do servidor DHCP. Lembrando que na aula anterior nós fizemos a instalação. Bom, para configurar o servidor DHCP, você clica então em Iniciar, Gerenciador de servidores. Do lado esquerdo você clica em DHCP. O sistema já detecta o meu servidor, que é o SRV02. Clique então em botão direito e depois em Gerenciador DHCP. Do lado esquerdo aqui nós temos o nosso servidor DHCP, que é o SRV02. Clique nessa setinha aqui para expandir. E temos aqui o IPv4 e o IPv6. Nós iremos trabalhar com o endereço IPv4. Aqui nós temos algumas opções já, que são as opções do servidor, as políticas e os filtros. Para adicionarmos aí um servidor DHCP em nossa rede, nós temos que criar um escopo. Podemos definir um escopo aí que é a faixa de IP que será atribuída em nossa rede. Para criar o escopo, você clica no botão direito em IPv4 e depois em Novo Escopo. Clique em Avançar. Aqui o assistente pede para você fornecer o nome do escopo. Como exemplo aqui, eu vou digitar Departamento Financeiro. Ou seja, esse escopo de endereço IP aqui será atribuído para o meu departamento financeiro. Clique então em Avançar. Aqui o assistente pede para você definir a faixa de endereço IP do nosso servidor DHCP, onde você digita aqui o endereço IP inicial e o endereço IP final. Como exemplo aqui, eu vou digitar o endereço IP inicial 192.168.1.10. Endereço IP final 192.168.1.50. Na parte de baixo aqui nós podemos definir aqui o comprimento desta rede e a máscara de subrede. Essas configurações aqui exigem conhecimento avançado de endereço IP. Mas o sistema aqui já detectou o comprimento e a máscara de rede. Eu vou deixar aqui como padrão mesmo. Clique então em Avançar. Aqui o assistente pede para você adicionar as exclusões, os IPs que serão excluídos daquela faixa de IP que nós configuramos na tela anterior. Como exemplo aqui, eu vou digitar o IP 192.168.1.120 e clicar em Adicionar. Ou seja, o meu servidor DHCP não irá atribuir este IP para nenhum dispositivo de rede, pois ele será excluído do meu escopo. Vamos supor que você tivesse aí um servidor de arquivo, por exemplo, na rede, com esse IP fixo atribuído a esse servidor. Para não haver conflito na rede, você deverá excluir este IP do escopo, que como exemplo aqui vai ser o IP final 20. Clique então em Avançar. Nessa parte nós configuramos a duração da concessão, que é o período que determinado dispositivo da rede irá permanecer com o IP que ele recebeu do servidor DHCP. Ou seja, a partir do momento que um dispositivo, que pode ser um computador, tablet, celular, notebooks, receber um IP do servidor DHCP, ele irá permanecer com este IP durante o período que a gente definir nessas configurações aqui. Durante esse intervalo, o servidor DHCP não irá atribuir este IP para outro dispositivo. Eu vou deixar como padrão aqui que é 8 dias mesmo. Clique então em Avançar. Aqui o assistente pergunta se quer definir as configurações de escopo. Eu vou digitar sim. Desejo configurar essas opções agora, que são as configurações adicionais aí do nosso servidor DHCP. Clique então em Avançar. E aqui temos a primeira configuração, que o assistente pergunta qual que é o gateway padrão da nossa rede. Como exemplo aqui, eu vou digitar 192.168.1.254 e adicionar. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso roteador é o 192.168.1.254. Clique então em Avançar. Nessa parte, o assistente pede para definir o servidor DNS, que no caso aqui já detectou automaticamente o meu servidor DNS, que é o 92.168.1.2, que é esse próprio servidor. Se você tivesse um outro servidor DNS aí em sua rede, basta você digitar o nome do servidor aqui ou o endereço IP desse servidor DNS. Clique então em Avançar. Aqui o assistente pede para definir o servidor WINS. Como nós não iremos trabalhar com o servidor WINS,
Vou deixar tudo em branco mesmo. Clique então em avançar. E aqui o assistente pergunta se você deseja ativar este escopo. Eu vou clicar em não, para a gente fazer outras configurações nesse servidor DHCP. Clique então em avançar e concluir. Do lado esquerdo aqui então, ele criou o nosso primeiro escopo. Clicando nesse escopo aqui, ó, ele já exibe aqui outras configurações, como por exemplo, pool de endereço. Em pool de endereço, ele exibe aqui o intervalo de IP do nosso escopo. Como você pode ver aqui, ó, o endereço IP inicial vai do 192.168.1.10 até o endereço IP final 192.168.1.50. E temos também aqui as exclusões de endereço IP, que no caso aqui nós excluímos o IP final 20. Ou seja, nosso servidor DHCP, neste escopo, não irá atribuir o IP final 20 para nenhum dispositivo. Em concessões ativas, aqui o servidor exibe quem recebeu os endereços IP na rede, quais dispositivos estão usando determinado IP. Em reserva, como o próprio nome diz, nós podemos fazer uma reserva de um endereço IP para determinado dispositivo. Vamos supor que você tenha um outro servidor de arquivo e você deseja que esse servidor de arquivo receba sempre o mesmo IP. Então nós temos que fazer uma reserva para este servidor. Para isso, basta você clicar com o botão direito em reserva e clicar em nova reserva. Em nome da reserva, você pode colocar o nome do seu servidor aí, ó. Como exemplo, eu vou colocar servidor de arquivo 2. O endereço IP para este servidor, eu quero sempre que ele recebe o IP com final 30. E como que o sistema consegue identificar esse servidor de arquivo? Através do endereço MAC. Para pegar esse endereço MAC, você tem que ir nas configurações de rede desse servidor de arquivo. Como exemplo, eu vou digitar qualquer endereço aqui para fazer essa configuração. Você também pode adicionar aqui uma descrição para esse servidor de arquivo. Clique então em adicionar. Depois em fechar. E fizemos aqui a nossa reserva, que o endereço IP é o 92.168.1.30 para o nosso servidor de arquivo 2. Ou seja, toda vez que esse servidor de arquivo conectar na rede, ele irá receber este IP com final 30. Em opções de escopo, já temos aqui algumas configurações que fizemos anteriormente. Aqui você pode ver que já está definido o nosso roteador, que é o nosso gateway com final 254. Nós temos o servidor DNS, que é esse próprio servidor. E temos aqui também o nome do domínio DNS, que é o central.local. Se você quiser adicionar outras configurações, basta clicar com o botão direito em opções de escopo e configurar opções. Aqui nós temos várias configurações aqui, ó. Você pode ver aqui que o roteador já está definido, né? Que é o final 1254. Nós temos aqui servidor de horário, servidor de nomes, servidor de logs, ou seja, várias configurações aqui que você pode estar fazendo nessa opção de escopo. Clique então em OK. Basicamente, fizemos aqui a configuração do servidor DHCP. Espero muito que o conteúdo seja útil para você. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.